Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Hoje nós vamos falar de margem de contribuição. Isso mesmo, não é uma aula de matemática comum, daquela que você fala de seno, cosseno, tangente, de equações. A gente vai aplicar as equações de primeiro grau a um problema da administração, que é margem de contribuição. Não esquece que na descrição desse vídeo a gente vai ter um link para você baixar a apostila com atividades e com as explicações. Ao final desse vídeo, eu espero que você consiga compreender o que significa e o que é a margem de contribuição, saiba calcular uma margem de contribuição e consiga verificar, observar que a margem de contribuição é, na verdade, uma aplicação da função de primeiro grau. Bom, então, o que é margem de contribuição? Essa definição não vem da matemática, essa definição vem das técnicas de administração, beirando ali a contabilidade. É o valor que sobra quando você faz uma venda para pagar as despesas que são despesas variáveis. Vamos entender então isso matematicamente. Margem de contribuição, MC, é igual a VDV. VDV é o valor da venda. Esse é o valor que você pretende vender o seu produto ou prestar o seu serviço. CV, custos variáveis, e DV, despesas variáveis. A margem de contribuição é uma combinação que vai unir quanto você quer vender o seu produto, quanto você gastou para fazer, quanto você gasta para divulgar, para implementar a venda desse produto em larga escala. Isso é a margem de contribuição. Como é que isso se parece com uma função de primeiro grau? Porque, na verdade, isso vai sendo montado. Repara que, apesar de terem aqui 1, 2, 3, 4 variáveis, essas variáveis tornam-se valores verdadeiros, onde você vai ter o domínio sobre a escolha da valor de venda. O custo variável e as despesas variáveis você não tem controle, você vai gastar para fazer mesmo, mas o valor de venda é o que você tem controle. Então você acaba tendo aqui essa situação, esses dois custos, o custo variável e as despesas variáveis, como sendo calculado à parte, no momento em que você vai lá e produz o seu produto. Quanto você gastou para fazer ou para divulgar o seu serviço, o seu produto ou aquele produto novo. Tá ok? Seja como for, isso vai ser substituído. E aí, o que são despesas fixas? Despesas fixas são aquelas que você vai gastar independentemente de estar produzindo ou não. No caso aqui, o exemplo mais clássico é aluguel do local, conta de água, conta de luz, conta de telefone, salário de funcionalismo. São despesas que são chamadas fixas. Independentemente de você vender algo ou não vender, de você produzir algo ou não produzir, você precisa fazer estes pagamentos. Bom, e o que são despesas variáveis? São os valores que a gente só tem quando está produzindo. Então, por exemplo, embalagens, tecidos ou qualquer material que você queira produzir. Se você estiver falando, por exemplo, que vai fazer para mim, sei lá, vender paçoca, você depende da quantidade de paçoca para saber quanto amendoim você vai comprar, ou seja, qual o custo da quantidade de amendoim. Ah, mas eu quero fazer uma etiqueta personalizada e tal. Também quantas etiquetas você vai fazer. Tudo isso depende de quando você está produzindo, quando você está fazendo. Vamos então ao exemplo prático, tá? Vamos ver esse problema número 1 aí, que diz pra gente o seguinte: nós temos uma pessoa que trabalha com crochê. Ela vai fazer um produto, ela vai fazer um material e vai gastar 5 carretéis, que vai ficar em R$70, ok? As perguntas desse problema são coisas que você vai acabar lidando no dia a dia da empresa, no dia a dia do seu negócio ou da sua prestação de serviço. Claro que, aplicadas à matemática, a gente consegue identificar aqui, porque a gente fala de função MC. O que é a função? A função é aquele que você vai ter o MC na frente igual a alguma coisa ali para frente. Ok? Vamos um de cada vez. Primeiro, a função MC. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos escrever a função. MC é igual ao valor da venda
menos 70. O que é o 70? São aquelas duas despesas que já entram somadas. Lembra que eu falei que tem que entrar somado já aí? Essa é a função da margem de contribuição. Aqui você teria a sua variável, que ela vai escolher, mas esse cara aqui não é variável. Esse é um termo independente, porque ele não depende de nada para existir ali. Claro, a gente entende que na empresa ele depende de quanto você vai produzir, do que você tem que pagar e tal. Mas dentro da equação de primeiro grau, ele entra como um termo independente. Depois, se a venda for de R$100, qual será a margem de contribuição? Então o que a gente tem? A gente tem a função MC, margem de contribuição, é o valor da venda, menos R$70. Então, o que é esse 100? Esse 100, ele vai entrar no VDV, ele vai entrar no valor da venda. Ele é a variável, é ele que ela escolhe, né? É esse valor, quanto eu quero vender meu produto, é que a Ana está escolhendo. Então, ele entra no VDV. Ele não é a margem de contribuição, isso ficou bem claro. Então, você faz substituição, MC, né, margem de contribuição, vai ser 100 menos 70. A margem de contribuição, nesse caso, vai ser de R$30. O que isso significa? Significa que se ela vende um produto dessa maneira, ela vai ter R$30 para pagar os outros custos, tá? Sabe as despesas fixas? Aquelas despesas com aluguel e tal? Você pode pegar dali, e dali também tem que sair o seu lucro, tá ok? É dessa margem de contribuição que vai sair o seu lucro. Falta então a letra C. Ela decidiu que R$30 é pouco, ela percebeu fazendo os cálculos que R$30 é pouco, ela quer ganhar mais. Então o que ela vai fazer? Ela quer que a margem de contribuição seja de 50, maior. Ela acha que 30 é muito pouco porque o lucro dela ficou muito baixo, então ela vai aumentar isso. Então o que vai acontecer? De novo nós voltamos à função, só que dessa vez o que eu tenho é o valor da margem de contribuição, não é o valor de venda. Então o que eu faço? Eu vou lá na função e vou trocar a margem de contribuição. No lugar dela, entra 50. O valor da venda agora eu não sei, e o 70 permanece ali, porque esse valor ele não varia, né? Ele varia de acordo com a produção, mas a gente já sabe quanto é, né? Esse é um valor que você já consegue saber antes. Resolvendo normalmente isso, eu vou trocar o 70 de lado, e ele vai aparecer 50 mais 70 é igual ao valor de venda. O valor de venda, nesse caso, vai ter que ser R$120. Então, para que a margem seja de R$50, ela precisa estar vendendo esse produto por 120. Por que ela quer essa margem de R$50? Não sei, é a opção dela, ela pode escolher da maneira que for. Quando você estipula o preço de um produto, você tem que levar em consideração isso. Você tem que levar em consideração que existe uma parcela que vai ser usada para pagar a confecção, a produção, o material usado naquele produto, inclusive o material que você usa para embalar e para vender, o comercial que você fez e o valor que você tem que separar para ser não só o seu lucro, mas como também o pagador das despesas fixas, aquelas despesas que você vai ter independentemente de ter produzido ou não alguma coisa. Então, vamos rever aqui os conceitos de custo variável e despesa variável. O custo variável é aquele que você tem de acordo com a produção. Quer dizer, se eu preciso fazer uma camisa, a quantidade de tecido é uma. Se eu precisar fazer 100 camisas, a quantidade de tecido é maior. Consequentemente, esse custo na produção da camisa vai aumentar só no tecido. Claro, vai aumentar também em muitas outras coisas. Tá? A despesa variável é aquela despesa que você tem, pode mexer nela ou não. Por exemplo, você quer fazer comercial. Se você quer botar um comercial na rádio, vai custar um valor, na televisão vai custar outro. Se você quer fazer uma sacola personalizada, é outra. E assim vai. Esse você consegue até alterar, mas esses dois caras, o custo variável e a despesa variável, eles são feitos de acordo com a sua produção. E esse você faz antes. Você faz na hora que você pega o produto, na hora que você começa a produzir esse produto, na hora que você está vindo buscar essa produção ainda. Então, a gente vai ter esses cálculos antes de projetar o valor da venda. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem. Se você não tiver nenhuma dúvida, beleza, vamos tocar o barco. Agora, não esquece de abaixar a lista de exercícios para você estar fazendo. Bora trabalhar!